Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. E nesse vídeo é um vídeo sobre a série A Verdade Sobre. Para quem não sabe, a série A Verdade Sobre vai no profundo falar daquilo que é positivo e daquilo que é negativo, que às vezes você não vê nos reviews comuns de outros canais. Apresentar pontos fracos, pontos fortes, apresentar uma crítica a uma determinada literatura, que às vezes outros lugares escondem ou só elogiam. E o vídeo de hoje nós vamos estar falando de um livro que já é conhecido, não é tão novo. Você já tem reviews em outros canais aí, mas aquilo que eu vou falar aqui certamente vai ser algo exclusivo e que você não vai encontrar em outro lugar. Eu estou falando aqui do livro da Lilia Schwartz sobre o autoritarismo brasileiro. A Lilia Schwartz é uma historiadora, cientista social, poderíamos dizer antropóloga, que tem um livro que é muito conhecido, Brasil, uma biografia, escrito com outra autoria, com outra autora. Um livro de referência, cai muito em concurso público. E nós temos aqui um livro de sociologia ou de ciências sociais, analisando o fenômeno do autoritarismo brasileiro. Claro que o fenômeno do autoritarismo está presente numa ampla biografia, tanto da história quanto das ciências sociais, da filosofia. Quem conhece um pouco de história do Brasil sabe que é um ponto marcante, dado até mesmo pelo fato da nossa herança positivista, que influencia esse autoritarismo. Não só isso. No entanto, esse livro não é para conceituar o autoritarismo, para dizer o que é o autoritarismo. Nós podemos caracterizar o autoritarismo como uma individualização da lei, ou seja, a lei como sendo incorporado em uma pessoa e não a lei como algo que vale para todos. Então, quando a gente tem a frase "você sabe com quem está falando", essa pessoa está falando que a lei é ela, na medida em que ela tem um cargo, ela tem riquezas ou coisas do tipo, então significa que ela representa a lei. Por outro lado, o autoritarismo está relacionado à imposição. Você tem que fazer aquilo que eu mando, de qualquer forma. Você não pode questionar aquilo que eu digo. Você tem que aceitar e pronto, sem questionar. Ou seja, nesse sentido, o autoritarismo não tem simpatia pela democracia, pela voz popular, pela voz das pessoas, pelo questionamento. Mas como esse vídeo não é para conceituar o autoritarismo, vamos estar falando desse livro. Então, Lilia Schwartz ela vai estar mostrando como o autoritarismo se manifesta em diversos outros fenômenos, em diversas outras coisas que reflete esse autoritarismo. Então, por exemplo, o mandonismo, que é a ideia de você mandar e obedecer, a pessoa tem que obedecer. E aí ela vai dar características, situações históricas, vai mostrar estatísticas que refletem essa questão de cada ponto que ela vai estar tratando. Por exemplo, a escravidão, como o autoritarismo, a escravidão reflete o nosso autoritarismo, como sendo, por exemplo, o último país a abolir a escravidão, como a escravidão ela tem reflexos na população negra. Então ela vai, como isso reflete na questão educacional. Ela vai colocar também o patrimonialismo, essa ideia de que nós não temos você tomar o público como privado. Não temos uma simpatia pelo bem público e como um direito para todos ou uma visão do coletivo.
Então, alguém que se aposta, se apodera do Estado, ela toma aquilo ali como se fosse seu, como se fosse algo privado, não como uma coisa pública, não se utiliza e não tem uma atenção sobre a questão pública. Por exemplo, a própria corrupção é outro ponto que ela vai estar tratando. E vale observar aqui uma coisa interessante, que a Lilia Schwartz é, obviamente, nitidamente uma pessoa de esquerda. Mas, apesar disso, no tema da corrupção, ela gasta várias páginas criticando a corrupção que houve no PT. Entendeu? Então, isso é muito interessante, que ela não só fala sobre o assunto, mas gasta diversas páginas falando da corrupção que houve na questão do mensalão, do petrolão, e como isso reflete também um aspecto do autoritarismo brasileiro. Então, o que a gente pode dizer, reiterando, esse livro não é para conceituar o autoritarismo, é para explicar como o autoritarismo se manifesta nesses mais diversos fenômenos. E mais do que isso, o que eu acho mais importante nesse livro é que ele é um livro mais atual, não só sobre o assunto, mas sobre a questão da bibliografia da sociologia, das ciências sociais. Então, assim, você tem análises de outras teses que foram defendidas anteriormente, de outros autores, e você tem aqui um livro não só atual no sentido da análise do fenômeno, mas também dos dados. Entendeu? Então, por exemplo, como a desigualdade ela reflete o autoritarismo. Então, vai ter estatísticas, números sobre a questão da desigualdade no Brasil, as pessoas que estão à margem, como é difícil, através dessa desigualdade, conseguir uma ascensão social nesse país. Então, você vai ter um livro sobre o assunto do autoritarismo, mesmo não falando, conceituando, porque nós poderíamos arriscar dizer que o tema do autoritarismo, conceituar autoritarismo, não necessariamente é uma questão datável, entendeu? Você pode falar o autoritarismo antes, depois conceituar, né? Muito embora possa haver uma revisão, mas eu acredito que não é algo tão necessário. Mas o fenômeno, enquanto manifestação desse fenômeno, você precisa uma bibliografia mais recente. E mesmo que você não busque um livro que fale sobre autorismo, mas fale sobre outros temas tratados aqui, você vai ter um bom conteúdo. Eu não quero um livro que fale sobre autoritarismo, mas você vai ter um livro que fale sobre desigualdade, um livro que fale sobre a questão da escravidão, que fale a questão do patrimonialismo, entendeu? Então, você vai ter um livro que trata sobre esse assunto, uma coleção de ensaios, e um livro que é mais atual. E isso é uma coisa muito interessante. E esse livro tem algumas ilustrações, são ilustrações em preto e branco, fotos, que vai retratar aquilo que a autora está dizendo, tem uma bibliografia ao final, e é também, segundo a autora, uma coleção de ensaios que também já foi publicado em colunas de jornais. Então, eu acho que é um livro muito pertinente, um livro muito interessante para você não só entender o autoritarismo, mas também entender ele como um fenômeno mais recente, como uma manifestação de um fenômeno recente. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Temos aí o nosso Pix para doações, para você contribuir com o canal. Estamos no Kawaii, com outros conteúdos que não estão presentes aqui no canal. Se você quiser nos acompanhar, literatos, do jeito que está escrito aí. Então, espero vocês até a próxima.